Vanessa Soeiros e o tema de hoje são divisões de capítulos de livros. Bom, muita gente me pergunta como é que se divide um livro em capítulos, para que serve, como é que funciona, e a gente vai falar um pouquinho disso nesse vídeo de hoje. Primeiro ponto que a gente precisa saber, para que serve um capítulo afinal? Bom, depende muito do leitor, mas basicamente o capítulo serve para você dividir a história em pequenas historinhas. A ideia dele é que você tenha várias historinhas dentro de uma coisa grande. Vamos supor assim, uma série. Geralmente a série tem capítulos, um começo, meio e fim, e tem a história como um todo. Se você juntar vários capítulozinhos, dá o quê? Uma história gigante. A ideia do livro é exatamente a mesma coisa da série. Você pega esses pequenos capítulos e forma uma coisa grande. Então assim, livros sem capítulos está em desuso, isso não usa muitos e muitos e muitos anos. Então é recomendado sim que o seu livro tenha capítulos. Outro ponto que a gente tem que pensar é, a pessoa fala, eu faço um capítulo grande e um capítulo curto. Como é que meus leitores apreciam isso? Bom, gente, depende muito do tipo de leitor. Tem leitor que usa, por exemplo, um capítulo para fechar a história. Por exemplo, eu vou dormir, tô lendo e vou terminar esse capítulo. Então prefere capítulos curtos, que é pra ter uma conclusão daquilo, para no dia seguinte ele continuar de onde ele parou e ficar um pouco mais fácil de se localizar. Porém, vale a pena lembrar que nem todos os leitores leem só de noite ou só de manhã. Tem gente que lê na condução. Você não vai, peraí, não para o ônibus, que eu preciso terminar esse capítulo aqui, não deixa passar do ponto, gente, porque eu preciso terminar esse capítulo porque eu não posso fechar o livro antes de terminar. Não é assim que funciona na vida real, né? Vamos lá. Então, assim, capítulo curto ou grande influencia muito do seu tipo de leitor. Vai ter leitor que vai preferir o capítulo curto. Por quê? Você parece que a história flui mais rápido, porque ele é mais curtinho, as historinhas são mais curtinhas, e tem gente que prefere um capítulo longo. Por quê? Porque a história tem uma entrosação geralmente um pouquinho melhor. Não tem aquele monte de capítulo. Tem livro que você vira 2, 3 páginas só de capítulo no começo, de índice. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Veja isso com leitores de vocês primeiro. Tenta pesquisar um pouquinho o público, para depois decidir quantos capítulos vocês vão fazer. Outro ponto que o pessoal pergunta muito. Como é que se decide o título do capítulo? Bom, título, gente, é para ser um resumo. Esse negócio de capítulo 1 caiu em desuso, não usa isso mais. É muito difícil encontrar livros que falam assim, Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não tem nada complementando aquilo. Então, a gente tem algumas opções para colocar títulos. Um título, como um todo. Então, resumo da história. Resumo da história daquele capítulo. Harry Potter, o menino que sobreviveu, vai contar o que é naquele capítulo, como ele sobreviveu, quem é o menino que sobreviveu, por que ele sobreviveu. Acabou. A gente tem uma outra opção que hoje está muito na moda, que é colocar filmes, músicas, etc. no começo do capítulo. Em vez de colocar um nome, coloca um trechinho de alguma coisa que simbolize aquele capítulo. Eu acho isso muito legal, adoro os livros quando tem assim. Eu particularmente não consigo fazer uma coisa dessa, porque você tem que encaixar certinho a música, certinho aquela cena com o livro. E se você fez isso em um capítulo, você tem que fazer em todos os capítulos. Não me coloca um capítulo com título, outro com música, outro com não sei o que não vai rolar, gente, não vai ficar legal. Então tentem escolher um estilo. Escolher uma música, vá com música até o fim. E gente, pelo amor de Deus, peguem o trecho da música que resuma o capítulo de vocês. Não adianta colocar, eu gosto dessa música, não faz sentido aquela música lá, não ponha. Não faz sentido, o leitor não quer perder tempo lendo uma música que não vai fazer nada com nada. Só porque você acha legal aquela música lá. Então presta atenção bastante nesse ponto aí, do que vocês vão colocar no capítulo. Tem capítulo, por exemplo, que são divididos por 2 narradores. Um narrador narra um capítulo, o outro narra o outro. Isso também está sendo bem utilizado agora. Eu trocar pontos de vista em primeira e terceira pessoa trocando capítulo. Isso são técnicas de escrita que ajudam você a estruturar o seu livro. É necessário trocar de capítulo para trocar de narrador? Não. Só que é uma técnica que fica muito mais fácil do leitor se adaptar àquela mudança do que você colocar isso no meio do texto corrido. Então, mudanças drásticas assim de escrita, de estrutura, geralmente a gente muda um capítulo. Lembre-se, não muda o capítulo por mudar o capítulo.
mude o capítulo porque ele terminou uma historinha, tá? Não esqueçam desse grande detalhe. Outra coisa que o pessoal pergunta é quantidade de páginas por capítulo. Curto, grande, blá blá blá, tudo bem. Só que tem gente que tem mania de fazer eu quero que todos os capítulos tenham 20 páginas. Porque não interessa. Escrevi deu 19, que eu vou fazer encher linguiça para 20. Ah, escrevi deu 21, o que eu vou fazer? Cortar um monte de coisa para 20. Gente, simetria é uma coisa de autor. Autor perfeccionista que quer uma simetria. O leitor, pra ele tanto faz. Se um capítulo tem 19, o outro tem 20, o outro tem 21. Pra ele pouco importa aquilo, gente. Ele não vai ficar contando o número de páginas. A leitura flui um pouco melhor com capítulos tudo na mesma sinergia. Flui. Só que até que ponto vale a pena deixar tudo com o mesmo número de páginas? Sem contar que um capítulo pode ser mais narrativo, o outro pode ser mais descritivo e o outro pode ter mais diálogos. Só isso já influencia muito o ritmo da leitura. Um vai ser mais rápido que o outro e etc, etc. Aí você coloca tudo com 20 páginas. Um de diálogo e o outro descritivo não vai ter a mesma fluidez. Então, esse negócio de número de páginas iguais, gente, coisa de autor. Leitor não liga nada pra isso, tá? Leitor liga se é curto demais, longo demais e dependendo do leitor. Não vamos falar assim, todo leitor prefere curto, porque isso é uma mentira. Tem gente que prefere curto, tem gente que prefere longo. Outra coisa interessante que o pessoal vive perguntando é quantos capítulos. Pra colocar no livro. 1, 2, 10, 20. Gente, isso depende muito da história de vocês. Se são capítulos curtos, provavelmente vão ter mais capítulos. Se são capítulos longos, provavelmente vão ter poucos capítulos. Os meus livros, por exemplo, geralmente são capítulos longos e, consequentemente, poucos capítulos, de 10 a 15 capítulos no máximo, porque é o meu estilo. Tem gente que você pega que tem 50, 60 capítulos. Isso influencia em alguma coisa? Fluidez de texto. O que você quer para o seu leitor? Então, quantidade. Eu quero colocar 15 capítulos, porque eu acho que 14 é ruim, porque não é um número redondo. Coisa de autor, gente. Leitor não liga se tem 14 ou 15 capítulos. Ele liga se a história tá boa, se tá consciente, se a narrativa flui, se os personagens estão estruturados. Esse tipo de coisa ele não tá nem aí. Não tá nem aí. Exceto, claro, o nome que a gente já falou. O nome é importante. Você não vai colocar um negócio lá e escrever sobre outra coisa, porque o leitor vai ficar mega frustrado com isso. Não dá. Bom, qualquer outra dúvida sobre capítulos, comentários aqui embaixo que eu tento responder pra vocês. Dá um joinha, compartilha meu vídeo. Beijos e até o próximo vídeo.